Fala, motivado! Superando a correria do dia a dia com sabedoria. Esse é o grande desafio. E com equilíbrio, né? Mas preste atenção, nós vivemos em um mundo muito acelerado, onde as exigências do trabalho, o dia a dia, as tarefas, a família, o compromisso, parece não ter fim, parece que tudo se acumula no dia a dia. E muitas vezes nos sentimos muito sobrecarregados. Eu sei como é que é isso aí. Esgotado. Tem dia que parece que, nossa, não vai dar. Sem tempo para as coisas que importam. Enfim, como é que a gente pode vencer essa correria? Encontrar paz no meio ao caos. Eu trouxe aqui algumas coisas para você. A primeira coisa é entendendo a correria. O que é que está nos sobrecarregando? As principais causas que eu tenho escutado são, número 1, excesso de tarefas e falta de organização. Se isso acontece com você, você vai precisar tomar algumas decisões. Porque esse excesso de tarefas todo aí, que você acumula no seu dia a dia, seja tarefas do trabalho, tarefas de casa, tarefas da faculdade, se você faz faculdade, por exemplo, tarefas que você tem que cumprir rotineiramente para poder você se desenvolver como pessoa, etc, etc. Se tudo isso realmente está enchendo a sua cabeça, enchendo você demais, você vai precisar realmente tomar algumas decisões. E algumas delas não vai ser tão confortáveis, né? Mas está tudo bem. Se não está confortável agora, e você vai passar por alguns desconfortos para poder se tornar confortável, está tudo certo. A segunda coisa que muitas pessoas relatam é a dificuldade de dizer não. Tem uma vitamina, uma tal de vitamina D, né? A vitamina D, a que o sol produz. Que maravilha. Mas tem uma tal de vitamina N, que o sol não produz. Na verdade não é uma vitamina, não é um nutriente, é apenas uma expressão de habilidade de dizer não. Você vai precisar desenvolver essa habilidade. Rafa, como que eu faço isso? Pega o item número 1, aquele horror de tarefas, coloca tudo pro papel. Passa pro papel. Não inventa de deixar isso na tua cabeça. Na hora que você pega uma folha de papel ofício, pode ser uma folha de papel ofício, um caderno antigo, uma agenda que não usa mais, passa todas essas tarefas para o papel que você não está conseguindo dar conta, que está fazendo você atrasar algumas coisas, passa para o papel. E aí você vai olhar para as coisas menos importantes. Tem algumas gavetas, aquela gaveta de necessário, a gaveta do urgente. Opa, isso aqui não tem como deixar. Cara, mas tem algumas coisas, não, isso aqui possa ser que não seja tão urgente assim. Eu vou me livrar disso aqui por enquanto. E aí você vai dizer não. Rafa, poderia dar alguns exemplos? Sim, um exemplo muito clássico. Você está no meio de um trabalho, no meio de um turbilhão, seus pais ligam para você ir lá resolver um negócio lá no computador deles. Não. Pai, mãe, amo vocês, mas agora não posso. Meu filho, mas infelizmente eu não posso. Eu estou no meio de um trabalho, no meio de uma execução, não vou conseguir agora. Diferente de algumas outras pessoas que param o que estão fazendo para isso. Sabe, já vi muita gente, a mulher dizer assim, meu amor, tá faltando pão, tem que comprar pão. O cara tá digitando um texto, concentrado, estudando, para ir comprar pão. Não tá sabendo dizer não. Você vai precisar estabelecer esses limites e simplesmente dizer um não para as coisas que podem ser adiadas um pouquinho mais para frente. O não talvez não seja definitivo, igual eu faço com meus pais, né? Pai, mãe, não vou poder ir agora, só vou poder ir depois. Não é um não definitivo, é não para agora. Você entende? Tá clareando mais na tua cabeça? Mas se você não fizer o exercício que eu estou propondo, não passar isso para o papel, você não vai conseguir enxergar visualmente a grande oportunidade de poder dizer assim, nossa, essa gaveta aqui é urgente, essa gaveta aqui é importante, mas não é urgente, essa gaveta aqui é necessário e urgente, uau, tem que ser agora, entende? Então, essa segunda dica que eu tenho para você, desenvolva essa habilidade de dizer não. A terceira é falta de tempo para descanso e renovação espiritual, renovação mental. Uau, como isso é poderoso! Até o final desse e-book você vai entender que uma das minhas armas contra essa pressão, essa opressão de Satanás na minha mente é a respiração, é a meditação. Nossa, tem gente que já me conhece, né? Tá conversando comigo e começa a rolar aquele estresse, começa a ter uma conversa mais quente. Eu dou uma parada e o cérebro ama oxigênio. Então, essa falta de descanso, essa falta de renovação da mente
ela pode sim estar te prejudicando. Rafa, o que é que eu tenho que fazer então? Cara, estipula um horário ou dois no seu dia a dia, para que você passe 15 ou 20 minutos, sabe, sem fazer nada. Só talvez contemplando o céu, contemplando uma árvore, por exemplo. Cara, que loucura, que viagem, Rafa. É uma viagem, velho, é uma viagem, parece uma viagem, mas renova. Você volta 15 minutos depois completamente renovado, cara, impressionante isso. Como tanta gente acha que isso é uma bobagem. E eu fico rindo da cara das pessoas que ficam rindo da minha cara. E no final das contas, a gente vê quem vive mais equilibradamente. Quem vive mais motivadamente. É fato, gente. Contra fato não há argumentos. Então tem algumas outras dicas, né? Anote aí também uma dica muito importante, que eu sempre gosto de falar isso, que é cobrança excessiva de si mesmo. Você não consegue parar de se cobrar. É como se você não tivesse um controle, um autocontrole, e você fosse aquele funcionário, como se você fosse o dono da empresa e o funcionário ao mesmo tempo, e aquele funcionário que se cobra demais. Ou aquele chefe, né? Aquele executivo que, nossa, traz coisa para casa, tem uma vida pesada porque é cobrança em cima de cobrança sobre si mesmo. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu preciso fazer aquilo, nossa, eu preciso fazer aquilo. Calma, respira. Muitas das coisas que você está falando, talvez você nem precise assim. Talvez você nem precise tanto como você está falando. Então, essa autocobrança excessiva, nós temos que nós temos que nos autocobrar. Claro, nós vivemos num mundo em que precisa produzir. Essa autocobrança ela é necessária, ela é importante. Mas ela não pode ser excessiva. Você tem seu limite de conhecimento, você tem seu limite de capacidade de raciocínio, você tem seu limite de capacidade de tomar decisão, você tem seu limite de horário, você tem seu limite, entende? Você tem seu limite. Para que você ficar se cobrando se você não está conseguindo ultrapassar esse limite agora? Calma. Deus conhece teu coração. Não precisa dessa autocobrança toda, excessiva demais. Tá bom? Respira. E a última dica para dar sobre isso aqui é conexão constante com as redes sociais. Cara, a rede social é divino. Rafa, sério? Tem um monte de gente que diz que é do diabo. Nada, diabo não tem nada, diabo não cria nada. Ele é incapaz disso. As redes sociais, a internet, ela veio para nos ajudar, para nos salvar. Porém, se você desequilibra as coisas, tudo na vida vai desandar. Se você passa muito mais tempo do que deveria, se você olha muitas coisas erradas na rede social, se você segue perfis que você não deveria seguir, incoerentes com seus objetivos, com seus valores, incoerentes com a sua espiritualidade, isso vai trazer peso para você, cara. Olha, se você estiver passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Você vai precisar dar uma limitada nas redes sociais. Algumas pessoas dizem, Rafa, eu vou fazer um jejum da rede social porque a rede social está me destruindo. Não é a rede social que está te destruindo. É você que está se destruindo na rede social, passando mais tempo do que deve, vendo coisas que não deve, seguindo perfis incoerentes. Rafa, dá um exemplo de perfis incoerentes. Você é cristão e está seguindo perfis de mulheres vadias, por exemplo. Você é cristão e segue perfis sensuais. Você quer emagrecer seguindo perfis de docerias. Cara, que incoerente, velho. Isso vai trazer peso pra você, isso vai tomar teu tempo. Vai te tornar uma pessoa cada vez menos produtiva. Para pensar sobre isso. A habilidade de dizer não. 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia para se conectar com Deus. Evita cobranças excessivas e se programe. Saiba exatamente, tenha a clareza, por isso que eu pedi para você anotar no papel, tenha a clareza do que está roubando sua energia com relação a isso. Tá bom? Eu queria trazer aqui para você um passo a passo para você superar essa correria. E o primeiro passo de todos é você entender que você não foi criado por Deus para viver com essa sobrecarga. Não é de Deus essa sobrecarga. Deus deseja que a gente tenha uma vida equilibrada, que a gente administre o nosso tempo com sabedoria, bons mordomos do nosso tempo. Rafa, e o que é que tem a ver a Bíblia com tudo isso aí? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 28, salvo engano. Você pode meditar nesse versículo. Como superar então essa correria e viver na paz? O pessoal me pergunta demais.
Coloca Deus em primeiro lugar. Começa o dia logo com uma rotina matinal poderosa, com a leitura da palavra de Deus. Sabe aquele momento em que você ora e se conecta e não tem ninguém do seu lado, acorda um pouquinho mais cedo. Tudo isso vai tornar a tua vida mais leve. Busca sabedoria divina para tomar as decisões, administrar melhor o tempo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, mágicas aparecem. Ele começa a clarear na nossa mente tudo isso. Então, que tal a partir de agora você priorizar o essencial, que é saber dizer não, se conectar a Deus, saber exatamente o que é que pode estar tirando sua paz, e tudo isso vai trazer leveza para você, tudo isso vai trazer um renovo. Eu utilizo a Bíblia, eu utilizo os versículos, eu sei do poder que tem a verbalização de alguns versículos, e a gente vai tratar disso mais lá na frente aqui no e-book. Tá? Então, se perguntar, essa tarefa é importante? Ou é uma tarefa não importante para esse momento? Isso vai me trazer produtividade ou vai me trazer apenas ocupação? Ai, que palavra, que pergunta dura, velho. Que pergunta confrontadora. Essa atividade vai me trazer produtividade, resultado para a minha vida ou vai só me manter ocupado? Meu Deus, se você fizer essa pergunta para todas as atividades do seu dia a dia, você vai ver que muitas delas só te tornam uma pessoa ocupada, mas baixíssima produtividade. Improdutivos ocupados é o pau que mais tem no meio do mundo. Pessoas improdutivas, mas ocupadas o dia inteiro. E como que eu sei que eu estou ocupado e estou improdutivo? Porque você não tem tempo para nada e não tem dinheiro para nada. Como que uma pessoa que não tem tempo para nada não tem dinheiro para nada? Ela está gastando todo o tempo dela com coisas que não dão dinheiro. Então, encare esse vídeo como uma aula. Isso é uma aula para você. Elimina aquelas atividades que só te ocupam. Não continua a tua vida assim. Tá? Você tem um propósito de vida. Rafa, mas eu ainda estou desanimado. Calma, esse e-book vai trazer para você muita clareza. Aprenda a dizer não para as coisas, tá? Eu queria deixar mais um versículo para você. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sabe quando alguém quer emagrecer e vai para um aniversário de criança? E ela fica na dúvida, eu posso comer um pedaço de bolo ou não? O primeiro pedaço de bolo que ela vai comer, um brigadeiro ou dois, é permitido. E até convém, porque você está no aniversário, né? Não precisa ser radical também. Não tem aniversário de criança todos os dias, né? Mas o segundo pedaço de bolo, o quinto brigadeiro, o sexto brigadeiro, levar brigadeiro para casa, levar bolo para casa, é permitido? Claro que é, mas não lhe convém se você quer emagrecer. Rafa, tenta trazer um exemplo para nossa realidade aqui. Você está com uma necessidade agora de se tornar uma pessoa mais automotivada. Tem coisa que é permitida, mas tem coisa que não lhe convém. Assumir alguns compromissos é permitido, mas não te convém agora. Você precisa focar em você agora. Se o desânimo toma conta da nossa mente, a gente se torna improdutivo. A gente se torna uma pessoa vulnerável. E não é essa pessoa que Deus quer que você seja, e muito menos você quer ser essa pessoa. Ok? Então eu quero deixar esse pequeno vídeo para você aqui. Na verdade é uma mini aula, 15 minutinhos, para que o seu coração ele acelere sim com esse confronto dessas dicas que eu te dei. Medita nesses versículos que eu te falei. Lá em Mateus, lá no 1 Coríntios, tem muita coisa que fala sobre isso. Tá bom? Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Pode contar com a gente e aguarde que o próximo vídeo é pancada.